Novas informações acerca do acidente aéreo do avião E190 da Embraer, que saía ali do Azerbaijão em direção à Rússia e caiu na região do Cazaquistão, começam a aparecer. Enquanto a Rússia fala que não tem nada novo para divulgar, algumas informações de Estados Unidos, Azerbaijão e também Cazaquistão dão indício que um míssil russo causou o acidente. Vale lembrar, pessoal, que interferência externa já está confirmada. Falar um pouquinho também sobre a dissolução do parlamento alemão, confirmada hoje pelo presidente da Alemanha, por que isso está acontecendo, e também o segundo impeachment na Coreia do Sul em questão de 13 dias. O que está rolando no país e quem será agora o novo presidente da Coreia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma importante pesquisa feita pela YouGov, que demonstra que cada vez mais os europeus estão insatisfeitos com a ajuda muito grande da Europa em direção à Ucrânia, e também a Finlândia, que faz uma interceptação de um navio russo acusando Putin de sabotagem. Vale lembrar que a sabotagem não aconteceu somente contra a Finlândia, mas também contra a Estônia, também contra a Finlândia e até mesmo contra a Alemanha. O que está rolando e quais serão as possíveis consequências? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. Nesse momento você está em perigo. Sim, galera, porque todas as suas informações pessoais e profissionais estão no seu celular, no seu notebook, nos seus equipamentos eletrônicos, e existem pessoas de má fé que querem fazer uso das suas informações para fins não muito pacíficos, vamos colocar assim. Eu ainda que trabalho no mundo virtual, preciso assim de muitas camadas de proteção. E é para isso que eu uso o melhor VPN do Brasil, que é parceiraço aqui do canal também, que é o VPN do Surfshark. Cara, com ele eu fico totalmente tranquilo, porque ele vai criptografando as minhas informações, e aí quando eu quero, por exemplo, fazer a transferência de um equipamento para outro, de informações, mesmo informações bancárias, pô, cara, é totalmente seguro. Vou me conectar no Wi-Fi público, por exemplo, eu tenho a segurança que o VPN, ele vai proteger todas as minhas informações, inclusive escondendo rastros de sites, aplicativos, por exemplo, que eu tenha visitado no passado. Além disso, ele também tem uma outra serventia que ele vai mudando a sua geolocalização e consegue fazer com que, por exemplo, você vai viajar. Saber que o valor de passagem, de hotel muda de acordo com o seu equipamento e com a sua localização. Então você consegue ter acesso a conteúdos, a promoções exclusivas. Quer, por exemplo, assistir um filme, uma série que só saiu, sei lá, nos Estados Unidos? Você muda a sua geolocalização. Cara, existem centenas de países, tá, que você pode mudar e vai ter acesso ao conteúdo exclusivo daquela série que acabou de sair somente em determinado país. Cara, é assim, é sensacional, tá? E além de tudo, se você fechar até o dia 1º de janeiro, pessoal, corre que tá acabando, tá? Os caras estão com uma condição exclusivaça, que usando o meu link aqui, o meu cupom, cara, você vai ter acesso a 4 meses extras e a um preço imbatível. Fora que, usando uma só conta, você consegue compartilhar com vários equipamentos e várias outras pessoas diferentes. De verdade, para sua segurança e para várias usabilidades, é muito baratinho, galera. É mais barato que uma balinha por mês, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É suporte 24 horas, é assim, muito didático para usar, sensacional, tá? Coloca nos seus equipamentos e garanta a sua segurança. Dica do professor Ricardo. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente começa a ter novas informações acerca do acidente, da tragédia, enfim, né? A aérea que aconteceu do avião E190 da Embraer, que saía ali do Azerbaijão em direção à Rússia, na região de Grozny, região dominada ali pelos chechenos, acabou desviando a sua rota, aparentemente no momento ali de interferência de GPS, e acabou caindo na região do Cazaquistão, tá? Tudo isso é muito estranho porque, de novo, enquanto o piloto, a gente teve inclusive informações que a caixa preta ela já foi resgatada, só que geralmente para as informações começarem a aparecer demora cerca aí de 2 semanas. Enquanto isso, as informações, as investigações preliminares estão sendo lideradas principalmente pela Rússia, claro, está envolvida no acidente aéreo, no Azerbaijão e também no Cazaquistão, porque são os 3 países diretamente envolvidos no processo, né? Azerbaijão, Cazaquistão e Rússia
oficialmente falam exatamente a mesma coisa. A gente não consegue passar maiores informações porque as investigações ainda estão em curso. Só que eu trouxe para vocês ontem que Euronews, Reuters e uma série de outras agências internacionais garantiram que as investigações, principalmente de Azerbaijão e Cazaquistão, estão indo na direção que, na verdade, não foi um acidente aéreo ou um bird attack, né? Ou seja, causado aí por pássaros. E muito possivelmente por um sistema de defesa de mísseis. A gente já teve a confirmação por parte da Rússia que a Ucrânia estava realizando ataque com drones naquela região, naquela mesma hora, ou seja, a defesa aérea já está meio que de pronto, né, de prontidão. E ao mesmo tempo, os próprios, geralmente, né, os mísseis de defesa aérea, eles explodem antes de chegar no seu alvo e os estilhaços vão causando ali perfurações nos objetivos, que é muito parecido com o que aconteceu na fuselagem do avião. Então, de novo, tem como garantir? 100% não, claro, as investigações estão correndo, mas os Estados Unidos também admitiu que com informações preliminares da sua inteligência, foi um sistema Pantsir S, que é típico dos russos, que culminou aí com esse acidente ou com essa tragédia. Vale lembrar que a empresa aérea, né, do Azerbaijão já cancelou uma série de voos em direção a uma série de cidades russas, por considerar, claro, como área de risco, e a gente começa a ter informações que a Rússia está começando agora a acusar possivelmente os ucranianos, talvez algum tipo de acidente, algum tipo de retaliação, enfim, né, achando que fosse um drone. De novo, não tem como garantir, as informações são preliminares, mas cada vez mais fica evidente, ou fica próximo da gente ter a confirmação, que a Rússia foi a responsável, ou que agentes russos foram responsáveis por atravessar uma região perigosa, e justamente no momento de ataque com drones ucranianos. Será mesmo, pessoal? E se foi, né? De novo, a gente fala de civis de vários países que foram afetados por um ataque contra o avião comercial. Haverá algum tipo de retaliação com os russos, se de fato eles foram os culpados? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem importante, está ligada à confirmação por parte do presidente da Alemanha da dissolução do parlamento alemão. Eu já tinha anunciado que isso era, assim, favas contadas, né? Isso ia acontecer, porque a Alemanha hoje atravessa uma crise política. O atual primeiro-ministro, Olaf Scholz, lembrando, né, que a Alemanha tem um presidente, mas que é muito mais uma figura representativa. Tem as funções de chefe de Estado, né? Uma representação, vamos colocar assim. Claro que tem algumas deliberações, né? Comando ali das Forças Armadas e tal. Mas o primeiro-ministro é quem de fato governa o país. Hoje, Olaf Scholz, do SPD, ele está com uma popularidade baixíssima. E vai lembrar que para ele ter sido eleito como primeiro-ministro, ele teve que se aliar com pessoas ou com partidos que pensavam muito diferente do SPD, um partido de centro-esquerda na Alemanha. Se aliou aos liberais da Alemanha, inclusive colocando um ministro das Finanças, ou seja, o controle dos gastos públicos, na mão de um liberal que pensa um pouco diferente, né, do partido SPD, e também se aliar aos verdes. Quando o partido, né, o ministro das Finanças, deliberou corte de gastos públicos acima do que o SPD considerava, Olaf Scholz o demitiu, alegando que a Alemanha precisava aumentar e não reduzir os gastos públicos como forma de superação dessa crise econômica. Houve um racha, o SPD e o próprio Olaf Scholz, já que não tinham uma grande popularidade, entraram em maior descrédito ainda e rachou o governo. Tanto que a gente teve a moção de desconfiança sendo colocada, ela foi aprovada e o próprio presidente falou, tá? Olha, momentos difíceis como o de agora exigem um governo estável e com maioria parlamentar. Por isso, eu aceito a dissolução do parlamento e convoco eleições para o dia 23 de fevereiro. Isso é legal, né? E agora, quem vai ser o novo primeiro-ministro da Alemanha? Lembrando que a Alemanha é o coração da União Europeia, é o centro econômico, é o país que mais ajuda a Ucrânia, é a liderança geopolítica, embora enfraquecida agora com o Olaf Scholz, né? Mas com a Angela Merkel, por exemplo, era a interlocução da União Europeia com o resto do mundo. A Alemanha tem a eleição talvez mais importante do continente europeu, pelo menos do ponto de vista econômico e geopolítico. Pois bem, pessoal, os dois favoritos, vamos colocar assim, são o Friedrich Merz, que assim é o favoritaço, que é da CDU, né, ou seja, o partido da antiga chanceler da Angela Merkel, e Alice Weidel, que é da AfD, Alternativa para a Alemanha. Até trouxe para vocês que o próprio Friedrich Merz considera que está havendo uma interferência indevida no processo eleitoral, porque o Elon Musk
que hoje, né, não é só um bilionário, mas é uma figura também política nos Estados Unidos, visto que está sendo indicado para ser um dos secretários, representantes do futuro governo Trump, agora, né, no dia 20 de janeiro que começa, ele já falou que a AfD é o melhor partido político, chamou o Olaf Scholz, por exemplo, de tolo, falou que a Alemanha tem que ir no caminho certo com a Alice Weidel, então vem trocando ali mensagens elogiosas, tá? E vai lembrar que o Elon Musk, ele não só interfere com a sua opinião, mas muito possivelmente, cara, isso pro próprio Estados Unidos, né, gastando dinheiro para que o seu candidato consiga ser eleito, e há denúncias que ele também interfira, de novo, não é nada comprovado, tá? Porque se for a questão de opinião, cara, beleza, né? A opinião todo mundo tem direito de dar, mas ele controla, por exemplo, o X, que é, né, uma rede muito utilizada. Será que ele promoverá mais alguns conteúdos em detrimento de outros? Isso já deu problema, inclusive, na Romênia, por exemplo, que o candidato teve a sua eleição cancelada, pelo menos ali o primeiro turno, porque supostamente a rede das dancinhas, rede chinesa, né, sabe o que eu tô falando, favoreceu um candidato em detrimento de outros porque interessava politicamente para os chineses. Será que o Elon Musk faria isso nas eleições da Alemanha? Ou será que investiria capital para aumentar, impulsionar mais uma candidatura em detrimento de outra? É fato, não sabemos, tá? A grande questão é que a AfD, ela já tem políticas um pouco mais contrárias à imigração, já falou, por exemplo, da possibilidade de sair da União Europeia, de reduzir a ajuda da Ucrânia, é uma direita ultranacionalista na Alemanha. Se vai vencer ou não, galera, de novo, é muito difícil a gente saber. Pode ser que ela até vença a Alice Weidel, né, na maioria dos votos. Mas estamos falando de sistema parlamentarista. E no sistema parlamentarista não basta você ter a maioria dos votos. Você precisa conseguir fazer também uma coalizão com os outros partidos, que é o que o SPD fez provisoriamente, mas como partidos muito diferentes, acabou rachando em um curto espaço de tempo. E aí, pessoal, quem será que vai ser o futuro chanceler da Alemanha? Merz ou Alice Weidel, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem importante, está acerca do segundo pedido de impeachment na Coreia do Sul em questão de 13 dias. Sim, o Yoon Suk Yeol, que inclusive, né, está afastado do cargo ali de presidente do país, e teve ontem um processo de busca e apreensão na sua residência, não é a primeira, buscando ali informações de câmeras e tal. Porque, vai lembrar, né, o que aconteceu, para quem não sabe, né, o que tá rolando. A Coreia do Sul estava no momento em que o Yoon Suk Yeol, que é o presidente, né, ele estava com uma baixa popularidade também, porque ele ascendeu ao governo prometendo combater a corrupção, superar a crise com a Coreia do Norte, e é fato que, embora ele tenha sido um promotor que tenha combatido a corrupção, enquanto ele não era o chefe de governo da Coreia do Sul, e quando ele ascendeu ao cargo, ele não investigou com a mesma volúpia, né, os membros do seu partido, e inclusive a sua esposa, que havia alguns casos ali de denúncias. Ele falou que, na verdade, isso não passava de um complô da esquerda sul-coreana, que inclusive a Coreia do Norte tinha ligações com essa esquerda sul-coreana, e instalou uma lei marcial, alegando que ele só ia acabar com essa lei marcial quando ele conseguisse expurgar e combater todos aqueles comunistas que estavam indo contra o seu governo. Nem o partido dele, galera, aceitou, né, essa lei marcial, e isso acabou culminando com um processo de impeachment, tá? Só que qual que é o problema, né? Beleza, entrou o primeiro-ministro no cargo de presidente. Para voltar ao processo de impeachment, ele está afastado, não é que ele sofreu impeachment já, tá? Ele está afastado. Hoje a gente tem, na Corte Constitucional da Coreia do Sul, 9 juízes, ou deveriam ter 9 juízes. Só que só existem 6. E para ser aprovado um processo de impeachment, tem que ter pelo menos 7 dos 9 votos. Ou seja, tem que ter os 9 juízes na Suprema Corte e 7 votarem sim. E aí falou, né, pro presidente interino, porque o outro sofreu impeachment, né, ou pelo menos está afastado. Bom, beleza, então você tem que aqui nomear 3 novos juízes dessa Corte Constitucional. Falou, não posso fazer isso. Isso supera e muito as minhas funções provisórias enquanto presidente. Ah, você não vai aprovar então o processo de impeachment? Então tá bom. Vamos votar um novo processo de impeachment e colocar um novo presidente interino que aceite nomear 3 juízes da Suprema Corte ou da Corte Constitucional para votar esse novo impeachment, ou o impeachment do Yoon Suk Yeol e agora também do antigo primeiro-ministro. Ah, professor, isso vai dar certo? De novo, né? É muito difícil a gente saber. A gente teve 192 dos 300 votos favoráveis, sendo que só era necessário uma maioria, ou seja, 151 votos. A crise política é grave na Coreia do Sul, hein, galera? E, de novo, com o Yoon Suk Yeol correndo um grande risco, porque vários membros ali do seu partido, ministro da Defesa, também já foram presos na Coreia do Sul por conta dessa disruptura democrática no país.
Será, galera, que o Yoon Suk-yeol vai sofrer impeachment mesmo? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, galera, a gente teve também o YouGov, uma mídia, né, na verdade, o Instituto de Pesquisa, super importante, fazendo uma pesquisa no continente europeu, ouvindo ali pessoas de uma série de países, perguntando se eles apoiavam a resolução, o fim da guerra Rússia e Ucrânia e como deveria ser isso. A grande notícia que eu tenho para dar para vocês é algo que eu já venho especulando, né, falando aqui faz tempo. Olha, há um cansaço do continente europeu, principalmente com a ascensão dessa direita mais nacionalista, em Alemanha, França, Itália, Espanha, doarem parte dos seus recursos para uma Ucrânia que não consegue resultados satisfatórios no campo de batalha, é um país envolto em casos de corrupção e que nem faz parte da União Europeia, pelo menos não por enquanto. Claro que alguns mais ideológicos falam, galera, da necessidade de você conter os russos, até como uma forma de proteção da Europa, né? Então, países como Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, por exemplo, que inclusive já fizeram parte do bloco socialista, talvez tenham um empenho muito maior em conter os russos. Mas alguns países não. E isso foi visto pela pesquisa, deliberando, galera, que eles estão hoje muito mais favoráveis em que a Ucrânia faça um acordo com a Rússia, mesmo que esse acordo represente que a Ucrânia ceda alguns territórios, muito possivelmente, né, Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, em detrimento da Europa continuar ajudando de maneira indefinida, né, ou seja, até quando durar o conflito, a Rússia numa guerra que aparentemente a Ucrânia não vai vencer. Principalmente se vencer para a Ucrânia significar recuperar todos os territórios que foram invadidos, ocupados pela Rússia. E para finalizar, pessoal, a gente teve também a Finlândia acusando a Rússia de um ato de sabotagem e inclusive interceptando um navio russo que faz parte da Frota Fantasma, ou da frota invisível dos russos. O que é isso, né? A gente sabe, pessoal, que a Rússia, ela tá, assim, extremamente sancionada, inclusive pelos países ali da comunidade internacional, por conta da guerra Rússia e Ucrânia, principalmente os países europeus e os Estados Unidos. Só que, mesmo com essas sanções, a Rússia continua negociando muito petróleo, geralmente não usando a sua frota marítima principal, mas usando alguns navios um pouco mais antigos, navios ainda não sancionados, que é o que geralmente, né, os países chamam dessa frota paralela ou dos navios fantasmas, os petroleiros envelhecidos que levam petróleo para outras regiões. Nesse caso, um navio estava transportando petróleo da Rússia em direção ao Egito, que a Finlândia, né, e os países bálticos está chamando de Eagle S, e ele trouxe ali, né, quando passava ali pela região, danos a cabos de energia submarinos que conectavam a Finlândia e a Estônia. Esse navio, o Eagle S, ele foi detido pelas autoridades da Finlândia porque, supostamente, a âncora desse navio cortou os cabos. O cabo que a gente está falando é o cabo S-Link 2, que tem cerca aí de 170 quilômetros, teve um orçamento que era para construção acima de 300 milhões de euros, ou seja, é caro, né, o processo. E para ele se recuperar, ou seja, para reconstruir, a gente fala, pessoal, de meses. O que inclusive pode complicar o fornecimento de energia na região do Báltico em pleno inverno europeu. Se eu já trago para vocês que é complicado o inverno na Ucrânia, imagina o inverno nos países bálticos, tá? Onde a latitude, a distância em relação à linha do Equador, ela é muito maior. O ministro, galera, das Relações Exteriores da Estônia falou que deve-se entender que os danos a infraestruturas submarinas são cada vez mais sistemáticos e, portanto, devem ser considerados como ataques à infraestrutura vital do país, alegando que se há danos, aparentemente, de um navio russo que já danificou o sistema de comunicação, sistema de transmissão de energia, isso deve ser considerado como um ataque aos próprios países bálticos. Lembrando que, numa guerra híbrida, eu sempre trago para vocês, hein? A guerra não se dá somente no campo de batalha, não é uma guerra de trincheiras, mas é uma guerra de comunicação, é uma guerra de energia, é uma guerra de sanções, é uma guerra de boicotes econômicos, é uma guerra de propaganda. Hoje, você cortar comunicação e você cortar energia, principalmente no inverno e principalmente no momento de grande tensão geopolítica mundial, onde as próprias coordenadas militares, treinamentos, por exemplo, realizados pela OTAN, são feitos a partir da comunicação por cabos submarinos ou por sistemas de satélite, enfim, cara, é claro que isso pesa demais, né? É claro que isso pode ser considerado como uma forma de ataque. A Rússia nega todas as informações, fala que não tem nenhum tipo de participação, mas é fato que a Finlândia interceptou um navio russo para fazer ali maiores investigações.
E não é a primeira vez. A gente tem, por exemplo, pessoal, a Suécia ainda liderando investigações junto com a Alemanha pela violação de 2 cabos de telecomunicação no Báltico. Lembrando que o próprio Boris Pistorius, que é o responsável pela defesa da Alemanha, pessoal, já falou que isso foi um ato de sabotagem. A gente não pode esquecer que ano passado, por exemplo, o gasoduto Baltic Connector, que foi danificado ali também por algum tipo de ato de sabotagem, a Finlândia ainda realiza investigações. Ou seja, percebam a importância do que a gente chama de redes materiais, né? Dos gasodutos, das rodovias, das ferrovias. A gente está discutindo agora, por exemplo, a Ucrânia, vetando, o próprio Putin falou que não há mais tempo hábil, tá? Para que o gasoduto que leva gás da Rússia para a Europa, passando pela Ucrânia, vai vencer o contrato dia 31 de dezembro, a Ucrânia já falou que não vai renovar. O Putin falou que não há tempo hábil para isso. Muito possivelmente outros gasodutos, como o Yamal, que passa pela Polônia, possam ser mais utilizados. Mas também não é certeza. Os cabos de comunicação, ataques, a questão de transporte, ferrovias, pontos de infraestrutura. Isso é muito definitivo. Uma guerra não se dá somente no campo de batalha, em ataques, uma guerra de trincheiras. E aí, pessoal, será que isso é uma sabotagem do Putin, de fato? Lembrando que a inteligência americana falou que isso ia acontecer. E a inteligência russa falou que os americanos falaram que isso ia acontecer porque os americanos atacariam para culpar os russos. Quem será que está certo na história, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.